Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreva e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D, use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. As penitenciárias federais contam com monitoramento em tempo real. É proibida a entrada de celulares e nunca sofreram atentados, motins ou rebeliões. O Brasil possui um dos sistemas penitenciários mais populosos do mundo. Neste artigo, examinaremos mais de perto o sistema penitenciário brasileiro. A política de encarceramento em massa do Brasil não impediu o crime. Visão global. Em 30 de julho de 2019, os presos mataram quase 60 companheiros de prisão durante um confronto de 5 horas entre gangues rivais na prisão de Altamira, no norte do estado do Pará. Um evento que lembrou a morte de 55 internos de diferentes prisões do estado do Amazonas em maio. Apenas 2 anos antes, em 2017, mais de 120 presos morreram durante 2 dias de brigas entre membros de gangues rivais em prisões nos estados do norte do Brasil. Surtos de violência mortal não são incomuns nas prisões brasileiras, que lutam para acomodar a crescente população carcerária do país. De fato, a taxa de homicídios de presos é 6 vezes maior que a média nacional já alta. No entanto, eleitores e políticos tendem a ver a violência nas prisões como separada da crise de segurança pública em todo o país. Quando o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, prometeram aos eleitores que eles seriam duros com o crime, grande parte de sua retórica se concentrava em penas mais duras e na prisão de mais criminosos, em vez de uma verdadeira reforma do sistema penal. No entanto, a política predominante de encarceramento em massa só pode exacerbar a violência existente e as más condições que assolam o sistema penitenciário do Brasil, enquanto faz pouco para melhorar a segurança pública em todo o país. Anos de pesquisa e experiência sugerem que políticas direcionadas ao influxo de reclusos e reincidência, a probabilidade de um criminoso condenado reincidir, são muito mais eficazes na redução das taxas gerais de criminalidade. Com mais de 811 mil presos, o Brasil registra a terceira maior população carcerária do mundo, atrás da China, 1,6 milhão, e dos Estados Unidos, 2,1 milhões. Entre 2000 e 2015, a população carcerária dos Estados Unidos aumentou 14%, enquanto o Brasil aumentou 170%. Embora os Estados Unidos ainda encarcerem uma porcentagem maior de sua população do que qualquer outro país do mundo, as tendências do encarceramento estão em um caminho descendente. A taxa de encarceramento do país, que leva em consideração a mudança da população, atingiu o pico de 1.000 presos por 100 mil adultos durante 2006 e 2008 e diminuiu a cada ano a partir de então. Especialistas atribuem isso a uma taxa decrescente de criminalidade e mudanças nos padrões de acusação e sentença. Por outro lado, a tendência do Brasil mostra que a taxa de encarceramento ainda está aumentando. Segundo o Ministério da Segurança Pública do Brasil, a população carcerária do país ultrapassará 1 milhão em 2021 e alcançará 1,5 milhão em 2025. No entanto, o Brasil possui apenas metade do espaço necessário para acomodar seus detentos hoje. Os desafios associados ao encarceramento em massa, no entanto, não são distribuídos igualmente entre os estados e os estados federais. Prisões. Em termos de capacidade, as prisões federais têm apenas 52,5% da capacidade, enquanto as prisões estaduais têm, em média, 197,4% da capacidade. Os estados do norte, onde surtos violentos têm sido frequentes, são os mais movimentados. O Amazonas tem 483,9% da capacidade, o mais alto de qualquer outro estado. As prisões federais também gastam mais, em média, por prisioneiro. O Ministério da Segurança Pública estima que o custo por prisioneiro nas penitenciárias federais seja de R$ 4.800, ou os $8,79, e apenas R$ 1.800, ou os $329, em instalações estaduais. Assim, as condições nas prisões federais são melhor classificadas e são geralmente consideradas mais eficazes no combate ao crime organizado. No entanto, existem apenas 5 prisões federais no Brasil, representando apenas 0,1% da população encarcerada no Brasil. Como nos Estados Unidos, a maioria dos indivíduos encarcerados no Brasil são homens jovens, de 18 a 29 anos, negros ou pardos, com pouca ou nenhuma escolaridade. 89% não concluíram o ensino básico. É importante observar, no entanto,
que as mulheres constituem um segmento de crescimento mais rápido da crescente população carcerária do Brasil. De 2005 a 2014, a taxa de encarceramento de mulheres aumentou 10,7% ao ano. A maioria dos indivíduos encarcerados, homens e mulheres, foi presa por roubo ou tráfico de drogas, enquanto o homicídio é responsável por menos de um quinto do total de detidos. Além disso, quase 40% dos presos no Brasil são detidos em prisão preventiva que ainda não foram sentenciados, resultado de um sistema de defensores públicos com falta de pessoal crônico no Brasil e da desinclinação dos juízes em aplicar estatutos de sentença alternativos para crimes não violentos. Apesar da existência de tais leis, por exemplo, a Lei das Medidas Cautelares, em estados do norte como o Amazonas, a porcentagem de reclusos em prisão preventiva é superior a 70%. Como resultado, muitas pessoas que aguardam julgamento são rotineiramente mantidas como prisioneiros condenados, violando os padrões internacionais e a lei brasileira, relata a revista Human Rights Watch. O sistema penitenciário superlotado, subfinanciado e insuficiente do país deixa as autoridades penitenciárias inadequadamente treinadas e os presos vulneráveis ao abuso e recrutamento por organizações criminosas. Existem pelo menos 83 organizações criminosas que operam em prisões no Brasil. Dois dos mais estabelecidos são o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da capital, de São Paulo, que opera em todos os 27 estados. Em várias prisões brasileiras, os guardas em menor número exercem controle nominal, enquanto as quadrilhas praticam atividades criminosas por dentro. A cela superlotada e com falta de pessoal das prisões dificulta a separação dos líderes das facções e das gangues concorrentes e impede a infiltração de armas pequenas e celulares. Além disso, as prisões se tornam um terreno fértil para novos recrutas, pois os internos são forçados a se afiliar em troca de sua proteção. Assim, o encarceramento em massa não apenas contribui para os recorrentes distúrbios nas prisões e a violência entre gangues, mas também ajuda a fortalecer os grupos do crime organizado no Brasil. Fabiano Bordignon, que chefia o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, afirmou que, embora a solução de segurança pública do Brasil dependa de várias coisas, uma delas é o sistema penitenciário, explicando que as 1.500 prisões do país precisam de um adicional 350 mil vagas para abrigar detidos. Bordignon planeja usar um fundo penitenciário federal de 1,5 bilhão de reais, os 399 milhões de dólares, para ajudar os governos estaduais a criar 10 mil a 20 mil vagas nas prisões existentes por ano, o que reduziria o déficit para 140 mil até o final do mandato de Bolsonaro em 2022. Além disso, o governo planeja limitar a infiltração de telefones celulares, melhorar o processo de recrutamento de guardas, lançar um sistema de avaliação para ajudar a concentrar os recursos do governo nas prisões com pior desempenho e despachar forças policiais federais para apoiar prisões estaduais quando necessário. Embora a expansão da capacidade nas prisões existentes resolva o problema da superlotação, os especialistas em segurança recomendam se afastar de uma política de encarceramento em massa e adotar uma política que vise os números que vão para a prisão. Por exemplo, ao aplicar estatutos de sentença alternativos, o governo poderia diminuir significativamente o número de detidos antes do julgamento. Os juízes continuam a impor a prisão preventiva em mais de 50% dos casos, apesar das outras opções disponíveis, incluindo aplicação de fiança, monitoramento eletrônico, prisão domiciliar noturna, proibição de viagens ou suspensão da atividade econômica e pública. A reforma das leis sobre drogas para permitir uma sentença mais proporcional também provavelmente reduzirá a taxa de encarceramento, já que 28% dos presos são condenados por envolvimento com o tráfico de drogas e a maioria dos detidos antes do julgamento também está sendo acusada de tráfico de drogas. Apesar de algumas mudanças positivas que vieram com a Lei de Drogas do Brasil em 2006, o número de pessoas encarceradas por tráfico de drogas aumentou 123% de 2007 a 2012. Por um lado, a lei descriminalizou o uso de drogas, eliminando sentenças de prisão para usuários e permitindo sentenças alternativas por reincidentes. Por outro lado, a lei carece de uma distinção clara entre o uso de drogas e tráfico, permitindo que os juízes tenham discrição para determinar se um suspeito é um consumidor ou um revendedor. Na prática, isso levou à condenação de muitos usuários, incluindo infratores pela primeira vez presos com pequenas quantidades de drogas, como traficantes. Além disso, no tratamento do narcotráfico,
A lei é mais rigorosa e aumenta a pena mínima de prisão de 3 para 5 anos. Reabilitação e reincidência são fatores igualmente importantes para conter o fluxo de reclusos. Um estudo do IPEA de 2015 mostrou que 24% dos ex-prisioneiros foram condenados por outro crime dentro de um ano após sua libertação. Muitos presos que se juntam a gangues na prisão em troca de proteção acabam endividados, fazendo com que se envolvam novamente em tráfico de drogas e outras atividades criminosas. E poucos presos deixam a prisão com experiência educacional de trabalho que melhoraria suas qualificações para a contratação. Em média, apenas 12% dos presos no Brasil recebem educação e 15% trabalham. No entanto, existem algumas prisões no Brasil que estão servindo como projetos piloto para testar políticas de reabilitação. Uma prisão no estado do Paraná, resultado de uma parceria entre o governo do estado e o Tribunal Estadual, funciona como um regime semiaberto, onde todos os presos são obrigados a estudar e trabalhar. O resultado é zero reincidência. Outro método de reabilitação já implementado em 8 estados é chamado APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, centros de encarceramento administrados pela sociedade civil, onde os presos são responsáveis por estudar, trabalhar, limpar e até sua própria segurança, pois os APAC não possuem armas ou guardas. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a taxa de reincidência dessas unidades é de cerca de 10%. No lado da prevenção, atenção especial deve ser dada aos jovens em risco, com maior probabilidade de ingressar em grupos do crime organizado, especialmente em um cenário de alto desemprego, que afeta desproporcionalmente jovens, negros ou pardos brasileiros, menos qualificados e menos instruídos. Um estudo divulgado pelo grupo da Sociedade Civil Observatório de Favelas descobriu que os jovens mais vulneráveis do Rio de Janeiro participam do narcotráfico entre 13 e 15 anos de idade e citam sua principal motivação como financeira, seguida pela pertença ao grupo e pelo estilo de vida carregado de adrenalina. O estudo também descobriu que a maioria dos adolescentes abandona a escola assim que começa o tráfico de drogas, o que aponta para o importante papel que as escolas públicas podem desempenhar na prevenção. A retenção de estudantes, o treinamento vocacional e as políticas públicas voltadas à geração de renda e trabalho provavelmente afetarão positivamente os resultados da segurança pública. Privatização e uma estratégia abrangente de segurança pública. Até que as taxas de encarceramento sejam abordadas, é provável que a superlotação e a violência nas prisões permaneçam altas no Brasil. Os estados brasileiros sobrecarregados estão cada vez mais se voltando para a privatização como uma maneira de melhorar as instalações, as condições de vida e as oportunidades de emprego. Em junho de 2019, existem 32 prisões particulares no Brasil. Ao explorar as perspectivas de privatização, os Estados Unidos e outros países que adotaram amplamente essa abordagem podem servir de referência para o que funciona e o que não funciona. No exemplo dos Estados Unidos, como descobriu Lauren Brookleisen, bolsista do Brennan Center for Justice, as prisões privadas acabaram não sendo melhores nem mais baratas, enquanto o modelo de contratos baseados na performance da Austrália e da Nova Zelândia está se mostrando mais bem-sucedido. Se a administração atual no Brasil será bem-sucedida em conter o crime e diminuir a taxa de encarceramento do país permanece incerta, mas uma estratégia abrangente que aborde o sistema penal será fundamental para a melhoria duradoura da segurança pública. Diferentes tipos de prisões. A grande maioria das instalações prisionais no Brasil é administrada pelos estados, mas há 5 instalações de segurança máxima gerenciadas pelo governo federal. Eles são projetados para abrigar criminosos altamente perigosos que são condenados por envolvimento com o crime organizado. Onde ficam os presídios federais? Atualmente há 5 presídios federais no Brasil. As unidades ficam em Catanduvas, Paraná, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Porto Velho, Rondônia, Mossoró, Rio Grande do Norte e Brasília. Ao contrário dos sistemas estaduais, que estão todos superlotados, pelo menos 30% das vagas nessas unidades estão disponíveis, como forma de ter uma reserva de contingência em caso de necessidade. Até porque, durante rebeliões em presídios, principalmente envolvendo facções criminosas, é comum a transferência emergencial dos líderes para os presídios federais. Segundo o Ministério da Justiça, as penitenciárias federais são instrumentos para desarticular o crime organizado e, em 13 anos de existência, nunca sofreram fugas de presos, rebeliões ou superlotação. As seguintes instalações prisionais são as penitenciárias de segurança máxima gerenciadas pelo governo federal. Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, inaugurada em 2006.
e logo em julho do mesmo ano recebeu o criminoso Fernandinho Beiramar. No fim do ano, diversos líderes do tráfico carioca foram transferidos para lá, após violentos ataques terroristas promovidos por bandidos de diversas facções contra a população, em represália ao crescimento das milícias, que deixaram 18 mortos. Entre os presos transferidos para Catanduvas na ocasião, estavam Marcinho VP, Isaías do Borel, Elias Maluco, Porca Russa, Robinho Pinga, Lambari, Mitor, Chaca, Sapinho e Claudinho da Mineira. Atualmente abriga os traficantes Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho e Marcelo Piloto, que foi extraditado do Paraguai, diretamente para a prisão federal em Catanduvas, Penitenciária Federal de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, inaugurada em 2006, e logo recebeu o bicheiro João Arcanjo Ribeiro. Já abrigou o traficante Fernandinho Beiramar e o mega-traficante colombiano João Carlos Abadia. Penitenciária Federal de Porto Velho, no estado de Rondônia, inaugurada em 2009, e logo abrigou a alta cúpula do PCC, como Marco William Zerbas Camacho, Marcola, Lourinaldo Gomes Flor, Louro, Pedro Luiz da Silva Moraes, Chacal, Alessandro Garcia de Jesus Rosa, Puft, Fernando Gonçalves dos Santos, Colorido, Patrick Wellington Salomão, Forjado, Lucival de Jesus Feitosa, Valdo Bristol, Cláudio Barbará da Silva, Barbará, Almir Rodrigues Ferreira, Nenê de Siminone, Reginaldo do Nascimento, Jatobá, Rogério Araújo Tachini, Rogerinho, Célio Marcelo da Silva, Bin Laden. Penitenciária Federal de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, inaugurada em 2009, e logo abrigou homens importantes da facção PCC como Márcio Luciano Neves Soares, Pezão, Alexandre Cardoso da Silva, Bradock, Daniel Vinícius Canônico, Cego, Julio Cesar Guedes de Moraes, Julinho Carambola, Luiz Eduardo Marcondes Machado de Barros, Duda Bela Vista, Cristiano Dias Gangi, Crisão, José de Arimateia Pereira Faria de Carvalho, Pequeno. Penitenciária Federal de Brasília, no Distrito Federal, inaugurada em 2018, e logo abrigou novos chefes da facção PCC como Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, Marcolinha, Antônio José Muller Júnior, Granada, Reinaldo Teixeira dos Santos, Funchal. Outras instalações de prisão incluem penitenciárias para criminosos condenados à prisão em regime fechado, colônias agrícolas e industriais para criminosos condenados a um regime semiaberto, cadeias públicas para presos sob custódia preventiva, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico para criminosos com doença mental ou com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, casas do albergado para presos condenados a um regime aberto. Benefícios do governo. O alto índice de reincidência do crime expõe uma deficiência na sociedade brasileira em reinserir os presos, revelando que os mecanismos de inclusão social para aqueles que deixaram a cadeia e estão dispostos a começar uma nova vida são insuficientes. Com isso em mente, o governo estabeleceu uma série de benefícios que devem ajudar a reinserção social de prisioneiros e ex-prisioneiros. Emprego. O primeiro conjunto de incentivos que pode ser delineado é a Lei de Execução Penal, iniciado em julho de 1984. Estabelece as seguintes resoluções sobre trabalho para prisioneiros em condições fechadas e semiabertas. O emprego de prisioneiros não está sujeito aos regulamentos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Por esse motivo, e até 50% mais barato empregar um preso quando comparado a um funcionário que recebe salário mínimo. É responsabilidade do empregador pagar o salário do preso, bem como os custos de alimentação e transporte. No entanto, o empregador está isento de cumprir benefícios trabalhistas, como férias remuneradas, 13º salário e outros benefícios similares. O salário mínimo para presos pode ser até 25% menor que o valor do salário mínimo nacional. Os presos são considerados contribuintes opcionais da Previdência Social Brasileira, o INSS. Licença temporária. Segundo a Lei de Execução Penal, um preso sujeito a um regime semiaberto pode pedir uma licença temporária da prisão, apesar de normalmente ser concedido apenas para feriados importantes como Páscoa, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e Ano Novo. Esse benefício não se restringe apenas a esses feriados. A Lei de Execução Penal permite que presos do regime semiaberto solicitem licença temporária de até 7 dias em qualquer época do ano e podem ser renovados por mais 4 vezes durante o mesmo ano, desde que haja um mínimo de 45 dias entre cada licença temporária concedida. As únicas restrições que se aplicam são as seguintes:
O preso deve informar ao juiz o endereço em que residirá. O preso deve retornar à noite para o endereço informado. O recluso é proibido de frequentar bares, discotecas e outras instalações similares. O recluso também tem licença temporária sempre que frequenta cursos educacionais ou profissionais. Nesses casos, a licença concedida deve ser necessária para cumprir todas as atividades do aluno. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.